Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Uma alegria ter você aqui, obrigado pela sua companhia em mais um domingo. Pedir a você que ajude o canal curtindo, comentando, compartilhando nos grupos espíritas. Se fez sentido para você o conteúdo aqui deste Evangelho, ajude a caridade maior com o Espiritismo, então a sua divulgação, vamos compartilhar o bem. E neste momento nós vamos entrando em conexão com Deus, o nosso Pai, através de Jesus, dos benfeitores espirituais, aqueles que nos direcionam nesta encarnação, respirando profundamente, ficando no aqui e no agora. É o momento nosso de respirar, de entrarmos em conexão, momento de respiro, momento de deixarmos as preocupações um pouquinho de lado. Vamos entrar em contato com o nosso corpo, vamos entrar em contato com quem nós somos, com a nossa essência. Esse momento de lermos, de falarmos sobre o Evangelho do Cristo, os ensinamentos do Cristo. Momento esse também de orarmos, de pedirmos, de abrirmos os nossos ouvidos para ouvir atentamente as lições evangélicas. Somos filhos de Deus. Podemos aprender, podemos evoluir. Confie na sua capacidade de evolução, pois todos nós podemos juntos evoluirmos, juntos crescermos. Vamos então pedindo autorização ao nosso mestre e amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho, pedindo a Ele que direciona todos os caminhos deste Evangelho que nós formos conversar aqui agora. Hoje é dia 12 de outubro do ano de 2025, feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado católico. Nós relembramos Nossa Senhora Aparecida, dia também das crianças, dia comemorativo. Nós sabemos que nesse dia muitas pessoas estão em prece, em oração, rezando. Os católicos ficam horas. Nós vemos também as cidades que homenageiam Nossa Senhora Aparecida. E é um dia que nós percebemos que as vibrações, as irradiações ficam um pouco mais elevadas, que possamos levar isso adiante, as orações coletivas que elevam o padrão vibratório do planeta. Muitas igrejas católicas neste momento, com ciclos de preces. E neste momento nós também aqui no Evangelho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair no erro, na tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Senhor Deus, direcione este Evangelho, o caminho a qual nós vamos tomar a partir de agora na fala. Nos intua e, é claro, Senhor, aqueles que estão ouvindo ao vivo ou gravado, que possam receber a vibração, a irradiação deste momento de Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. Juntos nós vamos mais uma vez aqui no Evangelho no Lar. Lembrando, se você está chegando neste Evangelho agora, se é o primeiro que você está ouvindo, volte. Nós estamos falando sobre paz interior, sobre saúde mental e também sobre espiritualidade no cotidiano, ou espiritismo no cotidiano, ou cristianismo no cotidiano. Não tem problema, independente da sua religião. Você pode levar os ensinamentos do Cristo para o seu dia a dia.
E é claro, a conquista da paz interior, que é uma conquista individual, é passo a passo. Enquanto seres humanos não podemos depender do que acontece exteriormente para termos paz. A verdadeira paz é aquela conquistada dentro de nós, aquela suave, aquela que nos dá a paz mesmo nos momentos de aflição, de dor, de angústia ou de dúvida. Vamos juntos semear, buscar a paz interna. Somente assim conseguiremos a paz externa. Buscamos tanto a paz no mundo, mas esquecemos da paz dentro de nós e da paz também no nosso lar. Paz interior é a que vai promover também a paz exterior. Lembrando o que Buda ensinou, assim como Cristo. Uma pessoa com a capacidade de amar pode destruir milhares de pessoas com a capacidade de odiar. Uma pessoa com a capacidade de amar se eleva a um nível que influencia multidões e milhões. Vejamos o impacto do Cristo que teve aqui no planeta Terra. Mais de 2000 anos se passaram e a sua mensagem continua viva. Vamos observar esses grandes espíritos que passaram sobre a Terra, que vieram, encarnaram num corpo e materializaram o amor. Independente da sua religião, você pode observar que dentre todas as religiões, nós temos os missionários do amor. Cristo conduziu muitos desses missionários e esses missionários trouxeram uma bomba de amor para o planeta. Esse amor irradia e continua irradiando a cada dia. Toda vez então que nós abrirmos o Evangelho, vamos nos deparar, por exemplo, com o amor do Cristo, assim como se nós pegarmos um ensinamento de Buda ou de Francisco de Assis e de tantos outros. Esses espíritos que trazem uma mensagem crucial para nós. A primeira, o amor, e também aquela de elevação. E curiosamente, todos esses espíritos que aqui vieram, Cristo e outros, vão nos dizer sobre a capacidade de controlarmos os nossos pensamentos. A capacidade de estarmos aqui neste momento controlando muito a nossa vivência. A vivência terrena é uma experiência passageira. Daqui a pouco nós partiremos para o plano espiritual e assim continuaremos. A experiência, então, ela é do espírito, ela não é do corpo. Ela é do espírito. Precisamos gravar isso. Eu sempre gosto de usar o exemplo do carro. Quando você entra num carro para dirigir, você está vivendo uma experiência de ser humano dentro de uma máquina. Porque naquele momento, por mais inteligente que o carro seja, o condutor é você, o ser consciente, o ser que pensa. Você conduz o carro e assim também outras máquinas. Você também conduz as máquinas que estão à sua volta. Mas, por alguns momentos, nós, enquanto seres humanos, deixamos que as máquinas ou que o externo nos controle. Volte-se então para quem você é. Você é consciência. Você pode se controlar. Ao entrar num carro, você conduzirá, você está no controle. Não deixe que a máquina te controle. Assim também é o corpo físico. Você não é o corpo físico, você está no corpo físico. Você administra. Lembrar disso é ficar atento, pois estamos num corpo que precisa de condicionamentos para funcionar. Nós precisamos do hormônio e da motivação. Isso nos dará a receita para que possamos então viver aqui na Terra. O ser consciente, que é você, a sua alma, o seu espírito que está aí dentro, é que conduzirá. Por isso, conhece-te a ti mesmo. Nós já ouvimos isso há muitos e muitos séculos. E estamos ouvindo em diversas reencarnações. O autocontrole, então, se faz necessário. Você pode escolher. Ainda que o mundo à sua volta queira te dizer outra coisa,
você pode voltar para si e se tornar consciente. Você é o condutor. E você precisa assumir isso o quanto antes se quiser ter paz e saúde mental. Se conscientizar, se conhecer. Todos esses passos que nós estamos dando aqui sobre saúde mental, sobre paz interior, se aplicados, é claro que eu sei que nós temos as dificuldades reais que nos fará às vezes cair, mas é nas dificuldades que vencemos a vida. O motor da vida precisa de alto e baixo. E esses exercícios que estamos ensinando aqui é justamente para que vocês possam movimentar a engrenagem da vida. O Winnicott é um grande autor que vai dizer sobre isso, sobre essas ferramentas que movimentam a vida. Se você identificar que os momentos baixos ou os momentos de dor na sua vida é para pulsionar para um momento alto, você conduzirá. Muitas pessoas então confundem paz ou saúde mental com ausência de problemas. Não. Vamos observar então Jesus, vamos observar Buda e tantos outros espíritos que nós sempre falamos aqui. A vida de Jesus e desses outros espíritos não deixou de ter problemas, não deixou de ter vicissitudes. Observemos a vida do Cristo. Cristo então saía a caminhar com os seus amigos, conhecido por nós como os discípulos, os propagadores do Evangelho. Eles encontravam as vicissitudes, passavam por regiões com menos ou mais comida, com mais ou menos calor. Desgastavam-se emocionalmente, fisicamente, passavam por tempestades, mas Jesus se mantinha tranquilo, elevado, doce, enérgico no ponto de ajuda ao próximo, e Jesus nunca esqueceu de quem ele era. Nunca se esqueça de quem você é. Nunca se esqueça do seu propósito. Lembra no início que eu falei? Tenha um ideal, tenha uma missão. Nunca esqueça do ponto que você está e para onde você quer chegar. Isso não é palavras motivacionais. Muito pelo contrário, reconhecer o que você quer pode ser às vezes desestimulador. Por quê? Porque dá trabalho, sim, a evolução. Cristo então passava por essas adversidades, assim como outros grandes espíritos. Observamos então Francisco de Assis, abrindo mão da sua fortuna, abrindo mão de tudo que ele tinha e indo para o momento do trabalho espiritual. Ali onde ele estava, com os trabalhos que ele tinha, constantemente Francisco tinha problemas, situações dolorosas, angústias, tempestades na vida. Mas Francisco acionava sua paz interior, assim como Cristo. Momentos de tempestades, momento de se proteger da chuva, mas ao mesmo tempo observar a chuva e os seus benefícios. É a engrenagem da vida. Sem a tempestade que vem para arrancar as folhas mortas da árvore, para encher os rios, para limpar a atmosfera, nós não temos vida no planeta. A morte é a própria vida. Sem a renovação dos ciclos da vida, nós não temos vida em abundância. E a vida em abundância requer constantemente o movimento. O movimento então dos oceanos, que vai movimentar a comida, vai movimentar a oxigenação das águas. A vida, ela é movimento. A vida, ela é altos e baixos. Então, esse ponto tem que ser crucial para todos nós. Se nós formos olhar a lista de saúde mental e de paz interior, em nenhuma delas, nenhum autor, seja ele espiritual, seja psicólogo, psiquiatra, neurologista,
Ele vai falar a ausência de problemas, porque na vida nós teremos problemas. Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Muitas pessoas, quando observam a fala do Cristo, falam: mas de que maneira Jesus venceu o mundo? Ele vence o mundo naquele momento que ele aceita com resignação o que ele precisa de passar. Jesus ficou triste ao ir para a cruz. Sim, uma tristeza como ela é física, emocional. A partir do momento que entramos no corpo, no carrinho do corpo, nós vamos lidar com a emoção. Mas Jesus nunca declinou da sua missão. Então a paz interior é seguir. Quando nós falamos isso para as pessoas, fique em paz. A pessoa acha que a vida não terá problemas ou desafios. Todas essas instruções, então, que estamos dando, é sobre o autocontrole. Se você não se conhecer, não se autocontrolar, se você não falar não para si, em alguns momentos, ainda que te dê angústia, tédio, porque isso também faz parte do viver, lidar com a angústia e com o tédio faz parte de estar aqui no corpo físico. Porque quando nós estamos fora do corpo físico, se você pensa assim, se você tiver liberdade espiritual, hoje eu estou a fim de ir para tal região. O pensamento nos guia e o espírito, nos diz Kardec, ele é livre. A partir do momento que ele não tem o corpo físico, ele tem então a sua liberdade. Quando estamos aqui temporariamente enclausurados, temos então a percepção de que estamos presos, mas não estamos, porque o espírito consciente, ele é livre em si e ele pode se desprender. Daí as técnicas. Quais técnicas, William? Meditação e oração. Olha o que Jesus falava. Jesus estava no corpo, mas por vezes saía e ia atingir a sua plenitude de espírito. Ia ao monte orar, ia meditar, se ligava ao Pai. Quando nós percebemos então que a nossa alma pode sair nos desprendimentos, quando podemos visitar outras regiões, mas isso vai acontecer quando você tiver domínio. Lembrando, só ganha liberdade aquele que tem mais consciência, aquele que já sabe amar. Quanto mais amor, mais consciência, mais liberdade teremos. Recordemos um prisioneiro na prisão. Por que o prisioneiro está na prisão, meus irmãos, minhas irmãs? Porque ele perdeu o direito de liberdade. Porque ele cometeu um crime, seja ele qual for. Naquele momento, o juiz, juntamente com a promotoria, indica que aquela pessoa não pode viver em sociedade por um tempo. Ali acontece a prisão. Aquela pessoa, naquele momento, não pode mais viver em sociedade porque pode ofertar um risco à sociedade, mas principalmente um risco a si mesmo. Nós vemos na sociedade quantas pessoas saem às vezes da prisão e cometem o mesmo crime ou outro ainda pior. Ainda estamos num planeta de provas e expiações, e lembrando que estamos falando aqui a título de exemplo, porque Jesus nos ensinou a orar também por aqueles que cometem esses delitos, até a caridade moral para com essas pessoas. Mas a título de exemplo, queridos, o prisioneiro então só sairá quando cumprir a pena, e Kardec vai nos dizer isso. Ao cumprirmos a nossa pena de não conseguir nos controlar, nós podemos então nos libertar. Então, durante o sono, nós falamos aqui da importância do sono físico. Nossa, mas por que o William está falando de importância do sono no Evangelho? É por isso. É porque Jesus vai nos dizer, entre em contato com Deus. Muitas vezes, na hora do sono, se nós tivermos uma elevação, conseguirmos então esse desprendimento, conseguiremos então atingir a plenitude e irmos para locais muito maiores, muito mais evoluídos do que o que nós estamos neste momento. Pois então viva, a sua principal missão aqui na Terra neste momento é viver, é estar no aqui e no agora. Quantas ferramentas nós estamos colocando, então, para nos distrairmos de estarmos no corpo? Sendo que a própria graça da vida é estar no corpo e identificar, porque a encarnação ela é uma missão por si só. Nós não precisamos de ter uma grande missão, de escrever 600 livros, de falar palestras, etc. Ainda que podemos fazer isso, porque a principal missão é a vida em si. As missões secundárias são um trabalho espiritual ou material.
Qual que é a principal missão? Ser você e vivenciar a experiência da vida. Porque na vida nós já teremos aflições suficientes, como nos ensinou Cristo, nós já teremos as vicissitudes e aí vai entrar o autocontrole. Qual é o seu autocontrole? Diante das adversidades da vida e diante das percepções de angústia que você tem. E aí sim, obviamente, muitos de nós vamos precisar de auxílio. Muitas pessoas precisam sim de uma religião, de aprender, de ler filosofia, de fazer uma terapia com um psicólogo, de aprender. A partir daquele momento, você vai estar identificando pontos de fraqueza, pontos de força. E aí você vai identificar o que é paz interior. E aí nós cobramos assim, do presidente tal, do ditador tal, de não sei o quê. Ah, não, mas o mundo precisa ter paz. Por que que esses grandes líderes não estão em paz? Se nós observarmos, pessoal, a sociedade em si não está em paz. Nós estamos angustiados com a própria vida. Lembrando, o planeta ele muda de vibração quando a coletividade muda. E aqueles que não elevarem partirão para outros planetas e aí sim seguirão as suas próprias existências em planetas inferiores. Mas uma média maior precisa, e nós estamos vendo os acordes a cada dia, nós estamos acordando e identificando mais pontos de força, mais pontos de vivência com a nossa própria vida e o que acontece em volta. Então imagine, se isso tudo que está acontecendo, nós ainda estamos colocando mais coisas para dentro de nós. É isso que nós estamos aprendendo aqui no Evangelho. Cuidado, cuidado com o que você deixa entrar. Você deixa qualquer pessoa entrar dentro da sua casa? Eu tenho certeza que não. Por mais que às vezes você possa ter cometido algum erro, algum deslize, de ter deixado entrar alguma pessoa falsa, alguma pessoa que te trouxe problema, ainda assim essa pessoa deve ter disfarçado no início. Porque nós protegemos a nossa casa física, por que nós não protegemos a nossa casa mental? Olha que incoerência. Na casa física nós colocamos grades, nós colocamos alarme, nós colocamos muro. Nós não deixamos qualquer pessoa entrar na nossa casa. Se nós sentimos uma energia ruim daquela pessoa, a gente até ora por ela, mas a gente não deixa mais a pessoa acessar a nossa casa. Por que não fazemos isso então com a nossa vida mental? E aí nós estamos extremamente, vou usar uma expressão dos nossos irmãos evangélicos, atribulados na vida, estamos angustiados e inconstantes, mas nós fazemos esse filtro, às vezes, com o corpo, e não fazemos com a alma. Você deixa, aí eu vou fazer uma outra reflexão, qualquer pessoa tocar no seu corpo? Ou só aquelas pessoas que têm autorização que você deseja? Eu tenho certeza que a grande maioria de nós que estamos aqui só deixamos o outro tocar com a nossa permissão. Só permitimos que o outro nos abrace, nos cumprimente. Ainda que possa ocorrer alguma outra coisa, infelizmente, mas ainda assim nós escolhemos. Por que você não está escolhendo, então, o tipo de conteúdo que está entrando constantemente no seu psiquismo? Por que você não está filtrando? Ah, William, mas eu estou chegando agora, eu estou aprendendo agora a lidar com a internet. Sim, eu também. Agora que eu estou entendendo o que é isso, sim, todos nós estamos em coletividade. Por isso que estamos tendo que falar tanto sobre isso. Por que nós limpamos a nossa casa, faxinamos, passamos aspirador, pano, etc., tiramos o pó, organizamos a cozinha e não estamos fazendo isso com o nosso psiquismo? E aí depois a gente se sobrecarrega tanto e vamos buscar o serviço de saúde, o médico faz exame dos mais variados, de sangue, de todos os tipos, não acha nada físico. Estamos atormentados, porque fazemos todas as faxinas, fazemos as atividades físicas, cuidamos ali do corpo somente, ou seja, do nosso carrinho, mas o interior está sobrecarregado e sujo. Nós falamos no evangelho passado sobre a limpeza, estar no ambiente limpo fisicamente, no corpo limpo, organizado. Estamos esquecendo
da alma, do espírito, do psiquismo, da consciência. E limpar a consciência é diferente de limpar o corpo ou de limpar a sua casa física. Cercar a mente é diferente de cercar a casa. A casa a gente põe grade, a gente põe muro, a gente põe cerca elétrica. Na mente é ao contrário, nós precisamos evitar. Não tem uma cerca que a gente coloca física. E nós precisamos amadurecer, ter consciência. Porque às vezes somos acessados e atravessados sem a gente querer. Estamos num local, numa festa, numa fila, no mercado, acontece uma briga à nossa frente, alguém nos ataca, ou acontece uma situação problemática, ou somos mal atendidos, e aí? Não existe uma cerca elétrica ali. O que é a nossa cerca elétrica na mente? A nossa consciência, o nosso estado de paz, de espírito. Se você não trabalhar isso, adoecerá. Se você não limpar a casa física, ficará sujeira, atrairá o quê? Moscas, atrairá insetos que poderão transmitir doenças. E na mente, quais são os miasmas que nós estamos atraindo constantemente? Assistindo constantemente. Qual é o filtro então? Qual é o descanso da mente? A mente ama aprender, ama produzir, mas em excesso também vai cansar. Então, aprenda isso. Essa é a meta aqui do Evangelho, é o que Jesus nos ensinou. E todos os outros que vieram depois. Observe o que te faz bem e o que não te faz bem. Jesus falava, vá e não voltes mais a errar, a cometer o mesmo erro. Jesus então poderia estar até no meio de pessoas perversas. Como Jesus entrava e saía dos ambientes os mais diversos e mantinha a mesma serenidade. Como estava a cerca ali de Jesus mental? Todos podiam se aproximar do Cristo, mas ninguém podia tocar. Olha que interessante. Só tocava aqueles que conseguiam entrar na conexão com Cristo. E tocar aqui eu não estou falando do físico, não. Eu estou falando de uma interação mais profunda. Porque esses espíritos mais evoluídos estão em volta de muitas pessoas. Você chegava perto do Chico Xavier, tinha lá 100, 200, 400 pessoas em volta dele. Mas quantas pessoas dessas 400, 600 pessoas estavam de fato ligados à mente do Chico? Quantas vocês acham? Talvez nem 10%, talvez nem 5%. Sobre tocar, sobre se ligar à mente do outro, aí é que nós temos que ficar atentos. Nós conectamos então com o que nos agrada. O que tem te agradado e o que você tem consumido. Limpe então. Vamos para a nossa meditação e passe final. Nesse momento, já entrando nessa conexão, agradecendo aos benfeitores, que essa mensagem possa fixar-se no nosso inconsciente, na nossa consciência, que possamos aplicar essa limpeza a cada dia, faz parte do nosso circuito aqui de paz interior, saúde mental, espiritualidade e espiritismo no cotidiano. Querido Deus, neste momento entrando nas vibrações finais, vamos nos elevar os nossos pensamentos até um jardim muito bonito. Nesse jardim, fluidificando as flores, nós vamos limpar, fazer uma limpeza mental. Tirando os resíduos mais pesados, fazendo essa limpeza, varrendo para fora de nós, limpando, expurgando, fazendo essa limpeza. Estamos apenas aqui agora, sentindo o bem-estar de estarmos e de sermos vivos, porque seremos sempre. A vivência é importante, é necessária. Viva, limpe-se, entre em conexão com quem você é, com quem você quer ser. Vibre em intensidade e em agradecimento. Receba o passe e divida, faça caridade.
Lembrou de alguém que está precisando? Envie boas energias. Você tem muito aí, pode doar. Doe para o planeta e doa para essa pessoa que você está pensando. O nome dessa pessoa. Lembre do rosto, fluidifique essa pessoa. Fluidifique a si mesmo, receba o passe e doe. Vamos doar. Fazendo toda essa limpeza, essa conexão. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai. Bendito sejas tu, Deus. E agradecemos neste momento por sermos quem somos, por estarmos aqui encarnados, reencarnados, aproveitando o dom da vida, entendendo que os movimentos se fazem necessários. Ó Senhor, com atitude muito grande de agradecimento, obrigado. Obrigado por este momento, por este Evangelho no Lar. Nos direcione e nos capacite a cada dia, Senhor, para evoluirmos cada dia mais. Obrigado por este momento. Com muito amor, com muita gratidão, pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos voltando lentamente, tranquilamente, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga superior. Deixa aí, pessoal, o nome, a cidade, o estado de onde vocês ouvem este Evangelho no Lar. Agradeço imensamente o carinho de vocês, agradeço a audiência aqui. Vamos nos ajudar aí compartilhando, escrevendo o seu comentário. Um grande abraço, Iva Araújo, Bete Gomes, Fatinha Viana, Rosane Beatriz de Azevedo, Silvia Bastos, São Paulo capital, Eduardo Silva, Sueli Silva, um abraço, Edilaine Cabreira, Branca Ramos, Cristina Rodrigues de Jesus, Cássio Gardiolo, um abraço, Theo Veloso, um abraço, Maria Isabel, Deus abençoe, Eda Alcântara, Manaus, Amazonas, Ivone Arthur Magro, grande abraço, Natalícia Fonseca de Moraes, Conceição Costa, Milene, Deus abençoe, Sidney Bica, Marinês da Silva Pereira, Maria de Fátima Marcela, de São Paulo capital, Conceição Costa, da cidade do Porto de Portugal, de Maceió, nossa amiga Vânia Belo, Deus abençoe, Laís Haddad, Messi Cipriano, Deus abençoe, Lara Brito, Teresópolis no Rio, Silva Ribeiro Dornelles, da cidade de Itaqui, Rio Grande do Sul, grande abraço, Maria Cristante, Deus abençoe, Ana Cristina Barbosa, de São Paulo capital, Deus abençoe, pessoal, Graça Lira, Luciana, não colocou sobrenome, um grande abraço, Luciana, Kátia Paz, Deus abençoe, Delcler, Deus abençoe, Zuleide Russo, Dil Oliveira, um grande abraço, Dil, não colocou a cidade, de Portugal, a Sandra Pinto, um grande abraço, minha querida, Miller Borges, acho que é isso, se eu pronunciei errado, me desculpa alguns nomes, tá, pessoal? De Belo Horizonte, o Cássio Gargiolo, Deus abençoe também. Muito bom ter vocês aqui, pessoal, comentando sempre. Ricardo Bermudes, da Alemanha, meu amigo, grande abraço. Leila Monteiro, de São Paulo, Indaiatuba. Melise Ferreira, de Três Rios e Rio de Janeiro. Grande abraço, Três Rios aqui pertinho. Gislene Assunção, Alba Vasconcelos, Deise Oliveira, Alberto Mazola, Deus abençoe, pessoal, um grande abraço, nós vamos encerrando por aqui, espero que este Evangelho possa continuar com vocês, ressoando durante a semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser.